Equipamentos técnicos altamente complexos, como o telescópio espacial Hubble, desempenham um papel central na pesquisa espacial moderna. Os telescópios, localizados fora da atmosfera interferente da Terra no espaço, muitas vezes nos fornecem informações detalhadas sobre mundos completamente alienígenas. Mostraremos agora quais descobertas inovadoras já foram feitas com a ajuda do telescópio espacial Hubble e como elas demonstram de maneira impressionante a diversidade natural de nosso lar galáctico. Entusiasmado pelas descobertas pioneiras e espetáculos únicos do universo? Então não deixe de inscrever-se no The Simple Space e clicar no sininho para atualizações constantes sobre esses tópicos empolgantes. Deixe-nos seu like e mostre-nos que você curte nossas jornadas galácticas aos maiores mistérios do cosmos. O telescópio espacial Hubble. Antes de observarmos melhor as descobertas únicas do telescópio Hubble, vamos primeiro obter uma visão geral de um dos instrumentos astronômicos mais importantes de nosso tempo. Com o nome do astrônomo americano Edwin Hubble, foi desenvolvido em conjunto pela NASA e ESA e lançado ao espaço em abril de 1990. Como parte do projeto ambicioso, especialistas esperavam obter informações importantes sobre corpos celestes do nosso sistema solar e identificar exoplanetas até então desconhecidos, mas também estrelas, nebulosas de todos os tipos, buracos negros, diferentes galáxias, bem como matéria escura e energia escura deveriam ser investigadas e decifradas com a ajuda do Hubble. Para atingir esses objetivos, Hubble deveria trabalhar não apenas na luz visível, mas também no espectro eletromagnético, nas faixas do infravermelho e do ultravioleta, e produzir imagens reveladoras com resolução nunca antes vista. Pouco depois de Hubble ter sido movido para a posição esperada, porém, tornou-se evidente que as estrelas não estavam alinhadas para a missão. Uma falha do espelho primário tornou as primeiras imagens do Hubble praticamente inutilizáveis. Levaria anos e várias missões de reparo e manutenção antes que o telescópio fosse capaz de perseguir seus objetivos originais sem interferência. Vamos então dar uma olhada nos mistérios cósmicos que Hubble já pôde detectar. Nebulosa do Caranguejo. O termo supernova refere-se à iluminação breve e extrema de uma estrela massiva que é aniquilada por uma explosão no final de sua vida. A luminosidade da estrela pode atingir milhões ou até bilhões de vezes sua intensidade original, fazendo com que o corpo celeste moribundo pareça tão brilhante quanto uma galáxia adulta por um curto período de tempo. Enquanto no final de uma supernova de estrelas massivas, objetos compactos como buracos negros ou pulsares são formados, espécimes de menor massa são literalmente dilacerados pelo início da queima de carbono. Pelas observações do telescópio Hubble, já obtivemos muitas percepções valiosas sobre as mortes estelares cósmicas. O exemplo da nebulosa do Caranguejo, na constelação de Touro, ilustra o quão reveladoras são as imagens fornecidas por Hubble. São os vestígios de uma supernova observada já em julho de 1054. Como resultado da explosão de brilho associada, o objeto tornou-se o segundo objeto astronômico mais brilhante no céu diurno. Enquanto isso, a chamada nebulosa de vento de pulsar formou-se nos restos da supernova. Um fluxo de partículas de alta energia geradas pelas condições extremas que prevalecem nos arredores de uma estrela de nêutrons. A nebulosa em questão ainda está expandindo-se sem parar quase 1.500 km em um único segundo. O centro da nebulosa do Caranguejo é o pulsar que foi criado no curso da supernova. Como é típico para estrelas de nêutrons, esse corpo celeste também tem uma taxa de autorrotação rápida. O objeto gira 30 vezes por segundo em torno de seu eixo. Hubble Ultra Deep Field, campo ultra profundo do Hubble. A famosa imagem conhecida como Hubble Ultra Deep Field, ou HUDF, prova que o telescópio Hubble pode até mesmo nos dar um vislumbre das regiões mais remotas do firmamento. A imagem, obtida de 3 de setembro de 2003 a 16 de janeiro de 2004, foi por muito tempo a imagem mais profunda do universo na luz visível. A espetacular imagem mostra uma seção da constelação Fornax, a sudoeste de Orion. Embora inúmeras e fascinantes formações astronômicas se apresentem em uma variedade exuberante, o HUDF representa de fato apenas um 40º milionésimo de todo o céu. No núcleo,
vemos, além de muitos outros grandes objetos cósmicos, cerca de 10.000 galáxias, com o tempo de viagem da luz dessas remotas áreas para nós de 13 bilhões de anos. Ou seja, a imagem tirada por Hubble nos dá um vislumbre direto dos primeiros dias do universo. Portanto, retrata o cosmos cerca de 800 milhões de anos após o Big Bang, mostrando algumas das primeiras galáxias a se desenvolverem imediatamente após a chamada Idade das Trevas. Decifrando galáxias. Depois que Edwin Hubble percebeu que o universo abrigava inúmeras galáxias além da nossa Via Láctea, ele dividiu os grandes grupos de objetos astronômicos gravitacionalmente ligados em 3 categorias distintas, com base em suas formas: galáxias irregulares, espirais e elípticas. Através dos estudos do telescópio espacial Hubble, foi possível decifrar algumas das características desses diferentes tipos de galáxias que antes eram mistérios cósmicos. Agora sabemos, por exemplo, que os centros da maioria das galáxias são agraciados por buracos negros supermassivos, que desempenham um papel significativo na formação e evolução dessas gigantescas constelações. Para entender a importância das descobertas fornecidas pelo Hubble, vale a pena dar uma olhada em Messier 87, uma galáxia elíptica gigante localizada a cerca de 55 milhões de anos-luz da Via Láctea. Em abril de 2019, cientistas puderam confirmar a existência de um buraco negro supermassivo no coração desta galáxia. Além disso, especialistas descobriram que um jato de alta energia, com pelo menos 5.000 anos-luz de comprimento, é ejetado desse gigantesco monstro de gravidade, cuja massa é 6,5 bilhões de vezes maior que a de nosso Sol. Descobertas do efeito de lente gravitacional. No mundo da pesquisa astronômica, o termo lente gravitacional refere-se à deflexão de luz por grandes massas. A luz de uma fonte distante no universo, como a de uma estrela ou galáxia, é afetada por um objeto que está na frente das fontes correspondentes para o observador e é chamado de lente gravitacional. Em sua exploração do cosmos, o telescópio Hubble também faz uso de tecnologia que tira proveito desse mesmo efeito. É em parte graças ao efeito da lente gravitacional que já conseguimos vislumbrar a estrela mais distante de todos os tempos. Este corpo celeste é oticamente ampliado pela gravidade do aglomerado de galáxias Max J1149 mais 2223 e classificado como um supergigante azul. O emocionante objeto está localizado a mais de 9 bilhões de anos-luz de nosso lar terrestre. Impacto em Júpiter. O cometa Shoemaker-Levy 9 foi descoberto em 1993. Pode-se supor que o míssil astronômico natural, que tinha diâmetro médio de quase 5 km, foi capturado pelas fortes forças gravitacionais de Júpiter já nos anos 60. Depois que o cometa foi forçado a uma órbita fortemente elíptica em torno do maior representante de nosso sistema planetário, passou pelo gigante gasoso no início dos anos 90 dentro da fronteira de Roche, ao que se desfez. O critério, com o nome do astrônomo francês Edouard Albert Roche, compara as forças gravitacionais que mantêm um objeto unido internamente com as forças de maré que o separam. Dentro do limite de Roche, o corpo não aguenta mais as forças que atuam sobre ele e começa a se desintegrar. Este foi o caso de Shoemaker-Levy 9. Partiu-se em 21 fragmentos, entre 50 e 1.000 metros de tamanho, que acumularam-se ao longo de uma cadeia de 1,5 milhões de quilômetros de comprimento. Em julho de 1994, os fragmentos atingiram o hemisfério sul de Júpiter. No processo, o telescópio Hubble conseguiu observar diretamente tal evento pela primeira vez na história. A magnitude das forças liberadas pelos impactos fica clara quando consideramos que os fragmentos foram arremessados em direção a Júpiter a uma velocidade de 60 km por segundo, liberando energias de 650 gigatoneladas de TNT, ou 50 milhões de bombas de Hiroshima. Como resultado dos impactos, uma estrutura escura do tamanho do Oceano Pacífico formou-se em Júpiter. Descobertas importantes sobre exoplanetas. Embora as pessoas não soubessem praticamente nada sobre planetas fora do nosso sistema solar no século passado, centenas desses mundos alienígenas já foram identificados através do uso de métodos de detecção modernos. Hubble foi o primeiro telescópio espacial a estudar de forma abrangente a atmosfera de um desses exoplanetas, do corpo celeste HD 209458b. Em 2003, Hubble determinou que tal atmosfera contém oxigênio e carbono na forma de metano e dióxido de carbono. Além disso,
Informações fornecidas por Hubble trouxeram a certeza de que a atmosfera do exoplaneta evaporou devido à proximidade espacial de sua estrela anfitriã e formou uma cauda, parecida com a de um cometa. Agora é sua vez. Qual descoberta do telescópio espacial Hubble mais o cativou? Escreva nos seus pensamentos, sugestões e opiniões sobre o vídeo de hoje nos comentários. Está a fim de mais contribuições empolgantes sobre o espaço? Então dê uma olhada nos outros vídeos interessantes de nosso canal, que anexamos para você nos créditos. Obrigado por seu interesse. Cuide-se e até a próxima!